falar aí do jogo agora, Pedro. 1-0 a vitória. A gente Arrumou, começou a live. Já foi, viu? Falou, Vilar. Beijo. Um abraço, valeu. A gente Eu, começou Vilar. a live aqui, Um abraço, o jogo estava velho. acabando, mas na verdade acho que a gente não estava no bastidor ainda antes de começar, não foi mais? Você estava ligado aí no jogo do Bahia, teve um lance no final que até o site que relógio estava acompanhando o placar online ali, caiu, achou que tinha sido gol. Botou 1-1. O Jacuipense com a bola bateu na rede pelo lado de fora. Então, por pouco aí no final. Pareceu o gol? Tudo dentro do estádio? Eu achei que inclusive tinha sido anulado. Gol anulado. Tem um gol que eu achei que tinha sido. Pois o aplicativo deu gol, eu achei que tivesse sido, mas na hora que é engraçada a ilusão de ótica, né? Posse de diagonal, porque na hora que você vai para a câmera da barra, não tem, a bola passa, ela bate na placa de publicidade e volta para a rede. Só que pelo ângulo que você está, na hora que ela está batendo na placa, você pensa que ela está batendo no fundo da rede e voltando. É isso. Mas fala aí, Pedro, como é que foi o jogo, essa vitória? Então, sabe que a torcida do Bahia ainda está assim, nessa lua de mel, né? Com a chegada do Grupo City, enfim. Então, tudo é festa, né? Tá certo também, tem que ser. O jogo de hoje, eu acho que ele valeu mais pelo resultado em si do que pela atuação. Não foi, assim, uma grande atuação do Bahia. Mas como o resultado foi muito positivo. Eu tava até postei mais cedo hoje, antes do jogo até, que desde 2016 que o Bahia não vencia, não começava o Campeonato Baiano vencendo os 2 jogos iniciais, assim, do campeonato, né? Foi algo que não foi recorrente nos últimos anos para o Bahia. E jogar contra o Jacuipense aqui em Riachão também não é fácil. Não é fácil por conta dessa questão do gramado, a iluminação. A própria Jacuipense também é um time que, desses times do interior, é um time que está bem organizado, conseguiu bons resultados nos últimos anos. É o vice-campeão baiano, inclusive. Então, não era assim, um jogo fácil se você considerar toda essa situação de gramado, não é um jogo fácil se você considerar início de temporada, os jogadores ali se conhecendo. Então, eu acho que o jogo de hoje valeu muito pelo resultado em si. Em termos de rendimento, dá até para você tirar alguns pontos positivos, mas, no geral, não foi um jogo legal, não foi um jogo com tantas chances de gol. O Bahia até começou bem, começou com um certo volume, tocando a bola, tentando tocar a bola no gramado de Riachão, né? Mas tendo mais volume do que a Jacuipense. Teve a primeira chance do jogo foi do Bahia, aliás, um chute assim bizonho de Jacaré, né? Jacaré, a gente já falou muito de Jacaré aqui em outros programas. Jacaré é aquele tipo de jogador que ele é um jogador de Jacaré. Eu acho que eu tava até pensando outro dia, acho que o Bahia já teve muitos jogadores ruins. E Jacaré, entre os ruins, talvez ele seja o melhor e o que dá mais resultado para o Bahia. Mas ele é ruim. Essa primeira chance que o Bahia teve foi um chute, ele tentou acertar um chute de primeira, uma bola cruzada de Matheus Bahia. E a bola saiu na lateral, assim, velho. Foi horroroso, assim, foi tosco. E depois disso, a Jacuipense até conseguiu equilibrar um pouquinho as ações, criou uma oportunidade boa também com o Jean, que é um atacante que passou pelo Bahia também, pela divisão de base do Bahia, e que teve 2 boas chances hoje. Essa no primeiro tempo foi importante, no tempo de cabeça, mas basicamente foi a única chance que a Jacuipense criou ali no primeiro tempo. E ali, a partir dos 25, 30, o Bahia conseguiu começar a traduzir um pouquinho mais o volume que tinha em chances de gol, embora não tenha tido assim, nenhuma grande chance, mas começou a chegar um pouquinho mais no ataque. Teve chances de cabeça com o Daniel, muitas vezes ali tentando chegar pela esquerda, o lado esquerdo do Bahia foi o que funcionou melhor ali no primeiro tempo, com o Matheus Bahia, sendo apoiado às vezes por Mourinho, às vezes por Biel, mas principalmente com o Matheus Bahia. Pelo meio estava muito difícil, o Daniel não fez uma boa partida hoje, talvez pelo gramado também. O Daniel acho que foi um jogador que sofreu muito com essa questão do gramado, mas que ficou apagado, poucas vezes conseguiu criar pelo meio, e na direita até criou situações, mas esbarrou assim numa noite, eu diria, infeliz de Borel e também de Jacaré. Jacaré, como eu falei, né, às vezes ele acerta um chute assim que ninguém acredita, mas no geral ele erra muito, embora sempre participe muito do jogo, né?
E o primeiro tempo terminou dessa maneira, com o Bahia melhor do que a Jacuipense, tendo mais volume, mas sem ter nenhuma grande chance de gol, com exceção dessa de Daniel, que vocês citaram mais cedo, né? Que, de fato, pô, na hora eu falei, pô, gol do Bahia, comemorei, mas, pô, anulou. Aí depois eu percebi que a bola não tinha entrado. Essa foi a melhor chance do Bahia no primeiro tempo. Então não foi, assim, um futebol vistoso, longe disso. No segundo tempo, Renato Paiva, ele promoveu algumas mudanças. Aliás, foi até interessante, porque dos 36 minutos, 35, 36 minutos ali do primeiro tempo, ele já tinha colocado Caio Vidal para aquecer, e Caio Vidal ficou aquecendo bem em frente aonde eu estava no estádio. E não só ele colocou para aquecer, como já estava orientando ali com o papelzinho também, ia lá falar com o Caio Vidal. Então já era certo que o cara ia entrar. Por um momento eu achei até que ele ia entrar no primeiro tempo. Assim. Ele acabou entrando no início do segundo. Até porque os jogadores de ponta do Bahia, Biel e Jacaré, não estavam oscilando muito na partida. Biel foi melhor do que Jacaré até, mas qualquer um dos dois que saísse ali eu entenderia para entrar de Vidal. Embora o Vidal tenha sido assim um cara que ele tem contrato com o Bahia até o meio do ano e eu não acho nem acho que o Bahia conte com ele para a Série A, porque ele não fez assim, ele não teve um grande ano passado. E na partida passada, talvez ele tenha sido o pior em campo na partida de quarta-feira. O Bahia jogou bem quarta-feira. E Caio Vidal talvez tenha sido uma exceção. Tanto é que foi sacado no jogo de hoje. Não entrou como titular, nem ele nem Goulart, foram as duas mudanças que o Paiva promoveu no time em relação ao time da quarta-feira. Mas, de fato, talvez fosse necessária a entrada dele naquele momento, pela forma como o jogo se apresentava. Depois ele fez mais algumas mudanças, tirou o Mugni, colocou Acevedo. Acevedo foi um cara também que não estava regularizado até o jogo passado, e existia até havia como é que eu posso dizer? A torcida queria ver Acevedo, né? Porque é um cara que a contratação foi comemorada e tal, parece que foi bem lá nos Estados Unidos, embora ninguém nunca tenha visto nenhuma partida, mas o que se fala é que ele ia bem lá nos Estados Unidos. Jogou até contra o próprio Bahia aqui, quando ele jogava pelo Liverpool, na Sul-Americana. Então a torcida do Bahia queria ver essas peças novas, né? A torcida do Bahia quer ver o que o Grupo C está trazendo. E no jogo passado as mudanças acabaram sendo poucas, foram mais as mudanças ali no setor defensivo. Biel entrou no segundo tempo, o próprio Everaldo. Nesse jogo a gente já viu o Everaldo na frente, né? Já viu o Biel como titular também. Então algumas peças foram aparecendo. E o segundo tempo, a impressão que eu tive foi que o Bahia até teve uma dificuldade maior de criar chances de ataque. A Jacuipense voltou a ter as grandes chances da partida no segundo tempo. Teve uma chance com o Jean, que ele saiu de cara a cara com o Marcos Felipe. Marcos Felipe saiu no pé dele, dividiu, saiu até bem, fez até uma boa partida, Marcos Felipe, hoje. E teve uma outra chance também, um vacilo de Rezende, e o jogador de Jacuipense, agora esqueci o nome dele, acho que é Elber, ou Elber, sei lá, alguma coisa assim, que teve uma grande chance também, poderia até ter tocado para Jean, mas acabou não aproveitando, chutou para fora. Então, até os 30 e poucos minutos, o Bahia seguia tendo muito volume, mas sem traduzir isso em chances de abrir o placar. Tanto que as duas melhores chances foram da Jacuipense. E eu já estava ficando até um pouco desesperançoso, porque no gramado, do jeito que estava, o jogo meio amarrado e tal, eu pensava comigo, pô, a única chance do Bahia fazer um gol é uma bola parada. E o Bahia estava tendo muitas chances de bola parada, tanto em escanteio quanto em faltas, e não aproveitava. O Bahia não aproveitava, ou não acertava o cruzamento, ou quando acertava, a finalização saía fraca, ia para fora. E aí, até que aos 39, em uma dessas tantas bolas paradas que o Bahia teve, um lance de escanteio, o Biel cruzou bem, e aí o Goulart estava no segundo pau, o goleiro bobeou também, um vacilo. Eu acho que o zagueiro bobeou mais do que o goleiro. O zagueiro estava colado no Goulart, e na hora do escanteio, ele errou o tempo de bola. Ele, na hora que você olhar o replay, ele pula, mas errou o tempo de bola e, assim, azar do zagueiro. Não reparei, não. Para mim, vendo de onde eu estava, assim, me pareceu bem uma falha do goleiro mesmo. Mas eu, de fato, não vi o lance ainda na televisão, não. Enfim, foi um gol que o Bahia precisava, né? Um gol que fez com que a torcida do Bahia, que está em ritmo de lua de mel, comemorasse muito lá no Valfredão.
Não houve assim, nenhuma cobrança, não foi aquele jogo assim que se tornou um jogo tenso, sabe? Não teve vaia, nada disso. Então, eu acho que esse é o tipo de jogo que vale muito mais assim pelo resultado do que pela atuação em si. E eu até, quando eu saí do estádio, né, eu vim ouvindo a entrevista de Renato Paiva no rádio, e eu achei até interessante, porque ele citou a situação do gramado, obviamente, mas ele não quis, de forma alguma, colocar a culpa de um rendimento ruim no gramado. Eu acho até engraçado que ele chama gramado de relva, né? A gente vai se adaptando assim a esses... É o relvado, né? O relvado. O relvado. O relvado. Relva me lembra muito Asa de Águia. Asa de Águia tem umas 5 músicas assim que citam a palavra relva, não sei porquê, assim, mas enfim. E ele usa muito esse palavreado também, Paiva. E eu achei legal porque, de fato, a gente sabe, né, que o Campeonato Baiano vai apresentar gramados assim. E na medida em que você se propõe a jogar o Campeonato Baiano com o seu time principal, você tem que estar pronto para isso. Então não adianta ficar sempre usando essa desculpa. Hoje não aconteceu um resultado negativo, mas quando tem um resultado negativo, não adianta colocar a culpa no gramado, mas a gente sabe que mesmo assim o rendimento ele precisa ser analisado levando em consideração também as condições de jogo. Então eu achei interessante assim, a fala dele em relação a isso. Sem querer culpar, mas citando que de fato existe essa situação. Então, no mais, acho que foi isso. Foi uma partida que, como eu falei, né, vale pelo resultado, mas como apresentação, assim, não foi uma apresentação tão vistosa como a de quarta-feira. Não que quarta-feira tenha sido assim, um supra-sumo da apresentação, mas hoje teve longe de ser um grande jogo do Bahia. Muito longe mesmo. Não foi uma grande partida, mas eu acho que é um bom início de campeonato e eu tenho certeza que na quarta-feira a Fonte Nova vai estar lotada. O jogo seria em Pituaçu até, mas conseguiram, não sei nem o que foi que houve, não sei se cancelaram o jogo que ia ter na Fonte Nova, mas o fato é que o jogo vai ser na Fonte Nova e certamente, não só pelos 2 triunfos, mas também por ser a volta, o primeiro jogo da Era City na Fonte Nova, certamente vai haver novamente um grande público, chuto, com certeza mais de 20 mil pessoas, sem dúvida, embora o horário seja ruim, né? Se não me engano, 9h30. E aí é um horário que sempre dá uma afastada também na galera, mas com certeza terá um público bom na Fonte Nova. O torcedor vai estar muito empolgado, assim. Eu acho que hoje o torcedor que veio para cá sai feliz. Se empolgou com situações assim difíceis de entender, quanto mais com essa, porra. É isso. Sem dúvida. O público de Pituaçu eu estava até pensando em fazer um post aí, porque essa última semana, eu acho, Pedro, que os públicos dos estaduais começaram num nível surpreendente. Teve a volta no passado, mas pelo menos havia ainda restrições. Era uma volta com 50% aqui, 30% ali, 10%. Assim. E esse ano meio que, tipo, voltou normal. Ou então o estado com 100%, mas tem que estar todo mundo vacinado, tem que ter 2 doses. Várias restrições e com o avanço da vacinação, com sendo algo natural na sociedade, em quase toda a sociedade. Se você não vacinou, vacine-se. Aí, nesse momento, está sendo um estadual. Eu acho que essa temporada está sendo a primeira temporada de público nos estaduais, num formato como era antes da pandemia. Do ano passado já tinha público liberado, mas da forma como eu falei. E assim, mesmo com o Fortaleza não tendo o Castelão, ou com o Bahia não tendo a Fonte Nova na primeira rodada, o Santa não tendo a nossa... Mas, enfim, alguns públicos me chamaram a atenção. Sobretudo porque eu sou um cara que nos estaduais dos anos 90 era 2.000, 3.000 torcedores, e quando dava 4.000, se dizia na rádio que tinha sido um bom público. 4.000, porque era, naquele momento, depois de anos e anos daquela forma, na segunda metade dos anos 80 para os anos 90, tanto é que Pernambuco vai chegar no fundo do poço, se criou todos com a nota em 98, porque em 97 a média de público do estadual foi 2.000 pessoas. Chegou no momento, eu disse, não tem como fazer alguma coisa, porque isso aqui, enfim, era o que acontecia. Eu nunca vou esquecer, a média de público do Pernambuco de 96 foi 3.216 torcedores. Acho que o dado foi esse, e foi considerado uma boa média. Enfim, nesse cenário, aí foram 16.000 no jogo do Fortaleza, 9.500 Santa e Afogados, 24.000 Bahia e Juazeirense, 10.200 Sport e Petrolina,
Assim, 8 mil, como o Vila falou agora, 8 mil Vitória e Itabuna. Porra, assim, são públicos excepcionais. Não, o Flamengo jogou hoje com 52 mil torcedores, porra. Só para garantir entender. Mas é o Flamengo um pouco que é o Bahia. É o time que é atual campeão da Libertadores, time que daqui a um mês está jogando o Mundial, time que se reforça toda semana, chega um jogador melhor do que o outro. Mas o jogo foi Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro. Eu ia falar uma besteira, falar Portuguesa Santista. Portuguesa do Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, e foram 49 mil pagantes com público total de 52 mil pessoas, 1 milhão e 800 mil de renda. O Flamengo jogou, justamente por causa do Mundial, jogou um jogo adiantado da quinta rodada, eu acho, com um time totalmente de base, foram 27 mil ou foram 28 mil pessoas no jogo. Foda. Então, isso não era realidade, porque se você pegar os anos 90 do Flamengo, era 3 mil pessoas no Maracanã também. Era público vergonhoso no Maracanã. O Flamengo não era fora da curva, não, era público vergonhoso no Maracanã também. Então, de repente, agora, em jogos de apelo tão baixo, esses jogos dos estaduais, eu acho que são públicos surpreendentes. O Bahia tendo uma mola propulsora para levar ainda mais gente, além do retorno à primeira divisão, ter esse grupo, e sem notas fiscais nem nada, como a turma fala, né? Porque quando eu falei para a galera tá achando que os públicos de Pernambuco foi pagando ingresso, 10 mil do Sport, 9 mil, hoje foram 15 mil, Santo Náutico, até você achava até que, justamente pelos 9.500 do primeiro jogo, você achava até que daria mais nesse jogo, nesse clássico das emoções que teve hoje, mas eu acho que esses primeiros jogos, esses jogos que eu citei, são públicos que em algum momento eram públicos de clássico. Não era... Porra, Fortaleza e Iguatu não dava 16 mil pessoas não, porra. Assim, não era... Sport e Petrolina não era um público normal. Então, assim, que bom que depois desse... Não estou dizendo que é por causa da pandemia nem nada, mas que assim, que a galera foi no tesão de ver o jogo, porque não eram grandes jogos. Não foram grandes jogos. Eu só citei jogos com adversário de times da quarta divisão, jogos menores, desafio técnico de times recém-montados, onde o cara foi, como tu foi para Riachão de Jacuípe, o cara foi para ver o Bahia ali em Pituaçu, e como tu foi para ver o Bahia ali lá no interior. Foi o cara do Fortaleza que foi para ver o Fortaleza que vai jogar Libertadores, pô. É para ter 16 mil pessoas, se você parar, é para ter 16 mil pessoas no PV, pelo que o Fortaleza tem fazendo, vem fazendo. Mas, mesmo considerando tudo que vai acontecer no Fortaleza, ainda é um público admirável. Num estádio que cabe 19 mil. Ou seja, foi quase a lotação máxima, na verdade. Eu concordo com você, cara. Eu fiz um levantamento antes da estreia do Bahia, justamente sobre esses primeiros jogos, né? Eu peguei todas as estreias do Bahia em casa, né? Todas as vezes em que o Bahia estreou em casa, de 77 para cá, e a média de público é de 7 mil, que é até uma média alta. O Bahia sempre costuma assim, ter bons públicos, mas você acha também públicos de 4 mil em estreia. Essa média acaba indo um pouco para cima por conta de 99, justamente pelo programa de troca de notas fiscais. Uma né? média de 7 mil, num recorte de 45 anos, porra. Então é óbvio que 24 mil é fora da curva. Veja só, se o Sport do Bahia, em 45 anos, tem uma média de estreia em casa de 7 mil pessoas, é óbvio que 9.500 do Santo é bom, que 10 mil do Sport é bom, que 16 mil do Fortaleza é excelente, de que 24 mil do próprio Bahia é algo excepcional, que 8 mil do Vitória foi muito bom. Então, assim, o clube de maior torcida da região, em quase 5 décadas, tem uma média de 7 mil, isso só prova que todos os outros públicos, isso numa mesma semana, isso foi num intervalo de 7 dias. Num intervalo de 7 dias, ter tido me chamou a atenção. Eu estou dizendo um post que eu fiquei com vontade de fazer, mas nem fiz. Mas que era justamente isso, como me chamou a atenção, como foi acima da curva, e você dizendo isso, já vou dizer, vou usar esse dado. Se eu fizer. Pode usar, tá lá na CBN Números. E assim, e foi uma média que foi jogada para cima, né? Porque em 99 foram 34 mil pessoas, 36 mil pessoas na estreia do Bahia contra o Atlético Alagoinhas, porque era a estreia do Sonata Show, que era o programa, eram todos com a nota daqui, né? E então, esse campeonato de 99, os públicos são absurdos. Esse de 36 foi até baixo em relação aos outros. Era 60 mil, 50 mil. E além disso, o público da quarta-feira só ficou atrás de um ano em que o campeonato começou com o Bavi, em 93. E aí, obviamente, houve um público maior, também foram 26 mil pessoas. E você falou aí da pandemia, é verdade também. No ano passado, eu estava me lembrando, enquanto você falava, eram tantas restrições ali nos primeiros jogos, que houve uma partida em que o Bahia optou por não abrir a Fonte Nova, por fazer sem público. Porque, se eu não me engano, estava limitado a 500... Eu não lembro se eram 500 pessoas ou 1.000 pessoas naquele primeiro momento. E aí o Bahia achou que era melhor não abrir. Houve muita reclamação, inclusive, parte da torcida.
Depois foram vários jogos com 1.000 pessoas, com limite de 1.000 pessoas. O próprio Bavi no Barradão teve apenas 1.000 pessoas. Então eram muitas restrições ainda, Eu de vi aqui, fato. eram 1.500. Eram 1.500 pessoas a 1.500, liberação. né? O 1.500. Bahia Eu acho que teve uma fase de 1.000, depois para passou para jogar. 1.500, enfim, né? Mas era bem baixo, realmente.